O MMTV começa a edição de hoje com a primeira de uma série de 3 reportagens sobre o ciclo de desenvolvimento dos potros. Para que estes animais virem nas pistas, os cuidados precisam começar ainda na barriga da mãe. Então agora a gente vai saber tudo sobre o manejo geral de criação dos potros. Roda aí. A fase inicial da vida de um equino é crucial para o seu desenvolvimento. Uma criação bem feita leva sempre a bons resultados. Atletas com maior rendimento dentro de pista e longevidade no esporte. Para isso, nós vamos conversar hoje com o professor de Medicina Veterinária e Zootecnia na USP, o professor Alexandre Gobeso. Professor, prazer tê-lo aqui no nosso bate-papo de hoje. Nessa criação inicial, nós temos ciclos importantes, não é, professor? Se a gente fosse falar desse primeiro ciclo, o que nós teríamos? Para se fazer um manejo adequado de criação, toda fazenda, todo aras, precisa ter uma infraestrutura mínima necessária. Nessa instalação prevista, nós sugerimos que se tenha o chamado piquete maternidade, que é aquele piquete próximo da casa do funcionário que vai ser responsável por observar esses partos, por acompanhar a chegada do momento do nascimento desse potro. Uma mão de obra qualificada também faz diferença. O segundo ponto importante é que o funcionário conheça quanto dura cada fase do parto. Existem sinais da aproximação do parto, como a presença do mojo, do acúmulo de colostro no úbere das éguas, o relaxamento da garupa, o edema de vulva. Isso vai nos mostrando a proximidade. E baseado na data de cobertura, é possível ter uma prévia da aproximação. O parto requer observações. Dependendo de como for o esforço que essa égua for fazer para parir, se ela demorar muito para ele fazer a eliminação, expulsão do potro, certamente essa égua vai demorar mais tempo para se levantar. E o que fazer nessas horas? Passou de 30 minutos para a fase de expulsão, é porque a égua tem algum problema e precisa de algum auxílio para conseguir terminar esse parto. Esse auxílio, normalmente, na maioria das vezes, deve ser acompanhado por um veterinário. Existe uma enormidade de fatores que podem levar a essa anormalidade, que principalmente podem estar ligados ao score de condição corporal de égua, da égua, éguas que chegam a parir muito obesas, a nutrição mineral inadequada, um sal mineral de baixa qualidade, uma dieta de baixa qualidade, pode levar a esses problemas. A ruptura das membranas placentárias é um dos pontos importantes no momento do nascimento. Alguns potros morrem no momento do parto porque uma das membranas placentárias não se rompe e o potro morre asfixiado dentro da membrana placentária. Olha. Por isso que é preciso ter a observação e ter o acompanhamento. Da gestação ao parto, a natureza mostra sua perfeição, como relata a médica veterinária Carolina. No momento que ele está nascendo, tudo é estimulado pelo canal, pelo momento do parto. Então, assim, na hora que ele está passando, que esse corpinho está passando, já está estimulando esse sistema respiratório dele, né? Logo no momento, assim, aquela respiração é bem ofegante, frequência cardíaca respiratória altíssima, depois ela vai normalizando, justamente assim, porque aquele pulmão está expandindo, então depois vai normalizando tudo. Ao nascer, qual o peso ideal de um potrinho? Carla, é o seguinte, o peso em média de um potrinho manga larga machador é uma média de 35 quilos no nascimento. Lógico assim, né, existem umas variações muito de acordo, assim, às vezes é o tamanho da égua, o próprio pai, mas em média são 35 quilos no nascimento. Tem uma regrinha 1, 2, 3 no nascimento, sabe, Carla? O potrinho, quando nasce, ele tem até 1 hora para ficar em pé, até 2 horas para estar mamando e até 3 horas para essa égua ela expulsar o que a gente chama dos anexos fetais. Na hora que esse potrinho levanta, o primeiro cuidado é a cura do umbigo, é a desinfecção daquele umbigo.
E aí depois vem a mamada, depois você vai observando o tempo de urina, o tempo da eliminação do mecônio, que é aquele primeiro cocôzinho, aquelas primeiras fezes, que isso é muito importante. E aí, a partir desses cuidados, dessa observação, é que você vai vendo outros fatores. A desinfecção do umbigo merece atenção especial. O ideal é o iodo, tá? Aí alguns colegas usam nos primeiros dias a 7%, depois diminuem para 3%. Aqui eu uso a 5% e assim, não tenho tido problemas. Potrinhos prematuros, eles têm muita dificuldade na cicatrização desse umbigo. Então, eles precisam de uma atenção maior ainda. Os equinos precisam receber imunidade já nas primeiras horas de vida. Ele vai receber isso nessa primeira mamada. Exatamente. O ideal é que seja feita até as primeiras 6 horas. Tá? Esse colostro tem que ser ingerido até as primeiras 6 horas, porque é justamente depois disso é tudo absorvido pelas células do intestino. Depois essas células amadurecem e aí você já não consegue ter essa transferência de imunidade passiva. O leite é muito rico em carboidrato, em proteínas, em vitaminas, em eletrólitos e as imunoglobulinas, que é justamente o que vai dar essa imunidade que a gente chama de transferência de imunidade passiva. Caso as coisas fujam do controle, o banco de colostro é a solução. O professor Alexandre é enfático. O banco de colostro é uma estratégia extremamente boa e simples de ser feita para atender aqueles casos onde a égua pare sem ter colostro ou com pouca produção de... Abrimos parênteses para uma afecção que pode ser decisiva para a vida do futuro atleta. Quando a égua tem fator negativo e o potro tem fator positivo, pode acontecer a chamada icterícia hemolítica do recém-nascido, que nada mais é do que o colostro da égua tem anticorpos que vão destruir as hemácias do potro que tem fator positivo. O potro é positivo, a égua é negativa. O potro fica com as mucosas amareladas. Nesse caso, é preciso uma interferência veterinária para se fazer o atendimento, quando isso foi identificado, rapidamente, e inclusive com transfusão de sangue para o potrinho, para conseguir garantir a sobrevivência e ter a sobrevivência desse potro. No próximo programa, você confere a segunda parte do ciclo dos potros, o manejo nutricional.